Rapaz, povo abençoado. Estamos aqui para fazer mais uma explanação da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Vamos fazer a explanação aqui hoje de uma mensagem aqui, até está aqui no rodapé, que ó, Jesus tirou da igreja e a religião colocou de novo. Mas o que é isso? Nós vamos ver aqui na Bíblia. Pega a tua Bíblia aí e segue aí. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí e nos ajuda aí. Se gostar, deixa teu joinha aí. Você que gosta da Palavra de Deus, acompanha o vídeo aí. Então nós vemos aqui, Jesus tirou da igreja e a religião colocou de novo. E nós vamos explanar algumas coisas aí que é falado aí nas igrejas aí hoje, que é colocado nas igrejas, que Jesus, ele tirou, deixou na sua palavra. Mas o problema é que os crentes, eles não acreditam no que está escrito na palavra. Eles creem no achismo, naquilo que o homem fala, mas não creem naquilo que a Bíblia diz. Essa é a verdade. Esse é um dos motivos que eu não frequento hoje uma denominação, uma igreja, como é chamada aí. Eu não frequento. Sou cristão, sigo o Evangelho de Cristo, sou fiel ao Evangelho de Cristo, mas não frequento mais hoje nenhuma denominação aí, uma igreja, assim chamada, né? Porque igreja somos nós, somos vidas, né? Vamos aqui em João 1,29. O que diz aqui? Nós vamos falar aqui sobre o pecado. Já tem o vídeo aí no canal aí, mas devido a muitas perguntas aí, vamos estar de novo colocando aí, ó, sobre o pecado. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo. É isso que está escrito aí? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou ou não tirou? Aí um dia alguém me respondeu assim, mas ele está escrito que tira, não que tirou. Então quer dizer que Jesus, a obra de Cristo foi em vão. Que ele não tirou. E também vamos ver aí o que é pecado na Bíblia, abençoado. Um fala uma coisa, tu fala outra, tudo para o religioso tudo é pecado. Mas se Jesus tirou o pecado do mundo, que pecado tem? Não tem pecado, abençoado. Irmão, mas não pode. Todo mundo tem pecado. Tem não, abençoado. Você não entendeu o Evangelho de Cristo. Vamos seguir. 1 João 3,4. Vamos ver o que é pecado. O que a Bíblia fala que é pecado. Ou era o pecado. Porque o pecado não existe mais, abençoado. 1 João 3,4. O que era pecado? Qualquer que pratica o pecado também transgride o que? A lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Abençoado. O pecado que a Bíblia fala é transgressão das leis mosaicas, as leis de Moisés. Você pertence a Moisés ainda, abençoado? Você é um discípulo de Moisés? Se você é discípulo de Moisés, então você está em pecado, sim. Mas se você segue a Cristo, o pecado não existe mais, abençoado. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão de lei, da lei mosaica, abençoado. Isso era o pecado. Aí os evangélicos ficam dizendo aí, os religiosos, né, dizem, porque o pecado é beber, para não sei o que, parari, parará, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, rapaz. Nada mesmo. Abençoado.
Aprenda a ler a Bíblia, a entender, abençoado. Não fique no achismo. Isso é achismo. Vamos ver aqui. Hebreus 9, 26. De outra maneira é necessário ele fora para aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando que o pecado foi aniquilado, abençoado? No sacrifício da cruz de Cristo, abençoado. O pecado foi aniquilado. Aniquilar quer dizer exterminar, deixar de existir, não será mais lembrado. Mas não, aí na religião aí, ainda diz que você está em pecado. Mas por que você acredita nisso? Porque você não leu o Evangelho, abençoado, não lê as Escrituras. Você não entendeu as Escrituras, abençoado. E a culpa fica sobre a igreja, sobre o povo de Deus, porque eles ficam culpando do pecado, coisa que Jesus já tirou da igreja, mas eles colocaram o pecado de novo no povo, colocaram na igreja. Nós somos livres do pecado, abençoado. Hebreus 8, 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Ele vai se lembrar? Ele disse que não ia se lembrar mais. Isso era para nós? Isso também não era para nós, isso era para o povo judeu que estava debaixo da lei, que eles estavam na transgressão da lei. Isso sim era pecado, abençoado. Nós não estamos mais na transgressão da lei, abençoado. Nós não estamos vivendo nos dias de Moisés, no sacrifício de sangue ainda, abençoado. Entenda isso. Mas eles têm a mente cauterizada, abençoado, que não entra isso na cabeça deles. Vamos em frente. Porque as obras da carne são abençoados. Eles falam assim que prostituição, roubo, fornicação são pecados. E a Bíblia diz que isso é pecado. Então me mostre onde que diz que é pecado. A Bíblia diz que são obras da carne, são obras do ser humano. Não que isso te separe de Deus, abençoado. Isso não te separa de Deus. Ah, mas então pode fazer tudo? Pode, abençoado. Mas isso vai trazer consequência para a sua carne, para a sua vida nessa terra. Não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com as suas obras carnais. Quer ver, ó? Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Está dizendo que é pecado? Não, é transgressão da carne, abençoado. É obras da carne. O teu espírito não vai fazer transgressões da carne. Deus ele não trata com carne. Você faz da tua vida o que se quiser. Mas as consequências vai chegar depois, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca de quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eles não vão fazer o que, abençoado? Não herdará o reino de Deus. Ah, mas então não vai entrar no céu. Abençoado, o reino de Deus não tem nada a ver com vida eterna, abençoado. Eu tenho um vídeo no canal aí explicando o que é o reino de Deus. Procure aí nos vídeos aí que você vai ver o que é o reino de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Então, essas coisas são pecado, digamos assim, carnais, são coisas erradas. Não são aqueles pecados que te separam de Deus. Ele vai trazer consequência para a tua vida, vai destruir a tua saúde, a tua família, o teu caráter. Isso vai destruir. Mas ele não é pecado para a separação de Cristo, abençoado. Entenda isso.
Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou do quê? Ele nos lavou dos nossos pecados. Do meu pecado, do teu pecado? Não, abençoado, dos pecados dos judeus daqueles dias. Nós nascemos após cruz, nós já nascemos lavados, abençoado, dos nossos pecados. Porque nós nascemos já na graça. Você entende, abençoado? Ah, mas e aquele que bebe e prostitui? É coisa da carne, abençoado. Vai ter consequências sim na sua carnalidade também. Vai ter açoite? Vai. Mas não vai separar de Deus, abençoado. Vai ter correção do Pai, sim, vai. Mas o pecado que a Bíblia fala é transgressão de lei. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa que os religiosos falam. Porque tudo que acontece é o diabo. Como ser espiritual, como um ser que atormenta os crentes. E eles colocam pânico na igreja, nos crentes, nos cristãos, porque o diabo vai te destruir, porque se você sair da igreja, o diabo vai te pegar, porque se você não dá o dízimo é do diabo, porque você não sei o que. Na verdade, o diabo virou um mecanismo de aterrorizar as pessoas. Mas será que isso é verdade? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver, abençoado. Pegue a tua Bíblia e acompanhe comigo aí. Vamos ver aí, Hebreus 2,14. Será que o diabo existe mesmo? Vamos ver. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o quê? É o diabo. Então Jesus ele mentiu, porque a Bíblia é uma palavra que não dá para dar crédito. Porque a Bíblia aqui está dizendo que Jesus aniquilou o diabo, o que tinha o império da morte, a morte espiritual. Então se o diabo fosse um ser, como não é, mas vamos dizer que fosse, se o diabo fosse um ser de chifre, de cauda, ele foi aniquilado na morte de Cristo. Aniquilado quer dizer o quê? Deixar de existir, exterminado, ele não existe mais. Mas a igreja trouxe o diabo de volta, ressuscitou o diabo e colocou de novo na igreja, para aterrorizar os crentes. E a Bíblia está dizendo que ele foi aniquilado, que ele não existe mais. Ah, irmão, você está baseado nesse versículo, isso, só no versículo? Não, vamos para frente, vamos ver o que a Bíblia diz. E está na tua Bíblia, sim, abençoado. Você nunca leu, porque nunca quiseram te ensinar. Eu não tinha esse entendimento. Muitas vezes ensinava também que o diabo era o bicho feroz, que vivia atrás do crente. Mas só atrás do crente, abençoado. É tudo coisa do diabo, é nada. O diabo não existe mais. As coisas erradas quem pratica somos nós e pagamos o preço depois porque cometemos erros. É isso que acontece. Apocalipse 20:10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados até ontem. E hoje está solto. É isso que está escrito? Serão atormentados para todo sempre. Então eles estão em prisões, abençoado. Estão no lago de fogo. Se fosse que fosse um ser que aterrorizasse as pessoas. Até me enrolei aqui. Mas eles colocam o diabo na igreja para botar terror nos crentes. Mas a Bíblia está falando outra coisa.
que o diabo está e o falso profeta estão de dia e noite serão atormentados para todo sempre. Eles foram lançados no lago de fogo e enxofre, abençoado. Então, como é que eles estão na igreja? Os crentes acreditam nisso porque não lêem as escrituras. Eu não consigo mais ir na igreja e ouvir isso, abençoado. Porque está escrito aqui, ó, está escrito, abençoado. Não é eu que estou falando, não, está escrito aqui, ó. E o diabo que os enganava foi lançado, é do verbo passado, abençoado. Não conjugo verbos, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Como que eu não via isso, abençoado? Porque eu acreditava que tudo que me falava era verdade, porque eu era homem de Deus, e até eu falava essas mesmas coisas, abençoado. Coisas absurdas, que a Bíblia não fala, a Bíblia não fala. A Bíblia diz outra coisa totalmente diferente. Judas 1,6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, como os crentes dizem que é os anjos maus, reservou-se na escuridão e em prisões até ontem. Hoje ele pode sair para aterrorizar os crentes. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Eles foram lançados em prisões, abençoado. Se ele está por aí solto, então essa Bíblia aqui que você lê, essa Bíblia que você carrega aí é mentirosa. E eu acredito que não seja. A palavra de Deus é verdadeira. E está escrito aqui que eles foram lançados, os anjos maus foram lançados na escuridão, nas prisões eternas. E como é que eles estão aí dentro das igrejas? É mentira, é falácia, abençoado. É para tocar o terror nos crentes, para você ficar preso numa prisão religiosa. São presos religiosos, porque não leem a palavra de Deus. 2 Coríntios 3,14. Aqui nós vamos falar de outro assunto, nós estamos falando em vários assuntos aqui. Sobre as duas alianças, sobre as leis, o Velho Testamento. Porque eles pegam todos esses que nós lemos aí, do diabo, essas coisas que eram a lei de Moisés. Estavam tudo na lei e eles pegam e aplicam na igreja de hoje, que nós somos no tempo da graça. Não estamos mais nas leis de Moisés. 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do quê? Do Velho Testamento. Ao véu tampando o entendimento das pessoas, o qual foi por Cristo abolido. Foi abolido ou não foi abolido? Foi abolido. Então a lição do Velho Testamento foi abolida, pessoal. Mas eles continuam lendo o Velho Testamento e aplicando na vida da igreja, dizendo que o diabo está aí para ir atrás das pessoas, e a Bíblia está falando outra coisa. 2 Coríntios 3,15. Até hoje, quando eu lido Moisés, não é lido a pessoa de Moisés, é o livro de Moisés, os livros de Moisés. E até hoje, quando eu lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, porque eles não entendem o sacrifício da cruz. Hebreus 10,9. Então disse-lhe: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O segundo o quê? O segundo testamento, a segunda aliança. Era para tirar o primeiro, era para deixar o primeiro? Era para tira o primeiro para estabelecer o segundo testamento. Então, o primeiro foi tirado, o primeiro testamento, o Velho Testamento foi tirado, avançado. Não foi tirado da Bíblia, mas foi por Cristo tirado. Porque ele estabeleceu o Novo Testamento. Mas eles não são cristãos.
Na verdade, eles não são cristãos, porque eles são de Moisés, são do Velho Testamento. Ser cristão é viver na nova e eterna aliança de Cristo. Isso é Novo Testamento. Mas eles não, eles ficam praticando o Velho Testamento aí, a religião. Por isso que eu não me enquadro mais. Gosto dos meus amigos, gosto do povo, sou amigo deles, mas não consigo sentar no banco de uma igreja e ouvir Velho Testamento. Por isso que eu não frequento mais uma religião evangélica. Não frequento mais uma denominação. Não frequento mais uma chamada igreja, que igreja, já falei, somos nós, somos pessoas, somos vidas. Nós somos igreja. Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo-se a paz. Então ele tirou a lei e os mandamentos. Olha, ó, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei e os mandamentos, que consistia em ordenanças. A lei, mandamentos e ordenanças do Velho Testamento não servem mais para criar em si mesmo um dos dois um novo homem, fazendo-se a paz. Então ele desfez na sua carne as leis, os mandamentos e as ordenanças. Ele desfez, abençoado. Está escrito aqui, Efésios 2,15, guarde bem, estude bem essa palavra. Ó. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, e consistia em ordenança. Então isso trazia inimizade para o povo com Deus. Mas ele desfez tudo isso. Mas eles ainda estão trazendo rudimentos da lei, aplicando na igreja, sacrifício, obras mortas, subir o monte, fazer campanha, todas essas coisas aí. Não entenderam o Evangelho de Cristo. Gálatas 3,11. Porque todo o Velho Testamento é regido pela lei de Moisés. E aqui, ó, Gálatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Por que eles se sentem culpados, que estão em pecado, porque o diabo está atrás dos crentes, não sei o quê, porque eles vivem na prática da lei mosaica. Quem vivia nessas práticas fica aí debaixo dessas ordenanças. É evidente que pela lei ninguém será justificado. Por que eles não se sentem justos, justificados? Porque eles estão na lei. Eles não estão em Cristo ressuscitado. Eles não estão na nova aliança. Eles estão na lei de Moisés. Então eles não se sentem justificados. Jesus, ele aboliu o pecado, aniquilou o diabo. Ele nos deu a salvação. Ele nos libertou da lei. Mas os evangélicos, eles vivem nas obras da lei de Moisés. Por isso eles não estão justificados. Eles não, ou melhor, eles não se sentem justificados. Sempre estão em pecado e sempre estão em dívida com Deus. Gálatas 2,21. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para os evangélicos, Cristo morreu em vão, porque eles não são livres da lei, vivem debaixo de ordenanças, de mandamentos judaicos, porque é judaico, não era para gentil, não era para nós, era para os judeus. E eles pegam isso e aplicam na igreja, dizendo que tem que cumprir mandamentos, não sei o quê, mas a Bíblia diz que quem faz um mandamento tem que cumprir todos. Se tropeçar num, é culpado de todos. Então, eles vivem transgredindo a lei, eles vivem em pecado, por quê? Eles vivem transgredindo a lei de Moisés, por isso eles dizem que tem pecado. Não entenderam a libertação de Cristo. Então, por isso, para eles, Cristo morreu em vão. Olha, não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para eles, Cristo morreu em vão. Porque Cristo, para eles, não libertou do pecado, não tirou as obras da carne, não justificou eles. Eles ainda estão debaixo da lei, não se sentem justificados e vivem aí essa vida sofrida aí, de culpa e de engano, na verdade.
Colossenses 2,14. Nós somos culpados de alguma coisa? Não, abençoado. Ó, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ele riscou ou não riscou? Riscou, Cristo riscou, olha, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, o cravando na cruz no dia da sua crucificação. Tudo aquilo que era contra nós, ele cravou na cruz. As ordenanças, os nossos pecados, as nossas transgressões, ele foi cravado na cruz. Eu falo, nossa, para que você entenda melhor, porque nós não estamos em transgressões, porque nós, cristãos, estamos debaixo da graça, não nas leis de Moisés, como a religião aí, os religiosos vivem. Então, por isso, nós somos libertos. Ali ele tirou do meio de nós e cravou na cruz. As ordenanças, os mandamentos, foi tudo cravado na cruz. Da cruz para cá, abençoado, nós somos livres, não temos que obedecer ordenança nenhuma, não temos que obedecer pastor nenhum, porque o nosso pastor é Cristo, e Cristo ele vive em nós. E essas igrejas que são montadas hoje aí, não tem nenhum respaldo bíblico para isso, porque o último tempo Cristo profetizou a destruição e foi destruído, e ele segue aí nos erros aí, abençoado. Não é meu achismo, e eu estou mostrando aqui no Evangelho de Cristo. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui nós vamos entrar num outro assunto aqui, que eles falam, irmão, você está desviado porque você não vai na igreja, você não vai lá no templo. Ir na igreja para os religiosos, como eu era, é ir lá no templo. Mas abençoado, vou fazer o que no templo? Irmão, vai lá buscar Deus, não sei o que. É verdade? Será que é assim mesmo? Vamos ver o que está escrito aqui. Atos 17, 24. Leia aí na tua Bíblia, abençoado aí. Pega a tua Bíblia e acompanha aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita ou ele habita? O que está escrito aqui? Habita ou não? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele não habita lá no local que você vai, abençoado. Irmão, tu está falando isso, mas sempre foi pregado que Deus está lá. A Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E agora, você crê na Bíblia ou crê naquilo que falam para você? Está aqui, ó, Atos 17, 24. Pegue aí na tua Bíblia e confere aí, abençoado. Aqui, ó, está escrito aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Então eu vou fazer o que lá na igreja? Deus não habita lá, abençoado. Irmão, eu vou deixar de congregar. Faz o que você quiser. Mas tenha consciência que Deus não habita lá, abençoado. Atos 17, 25. Nem tampouco é servido, ó. Outra coisa, irmão, você tem que ir servir a Deus, você tem que fazer a obra de Deus, você tem que trabalhar para Deus, você tem que fazer alguma coisa para Deus. Será, abençoado? É isso que a Bíblia fala? É sério isso? Vamos ver aqui, ó, Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Deus, ele não precisa de nada meu. Não precisa que eu faça nada para ele, abençoado. Irmão, o que você está fazendo aqui, pregando aí no YouTube? Eu não sou pregador, abençoado. Eu estou lendo o que está escrito.
Ele não precisa ser servido por homens, até que se ele precisasse ser servido por homens, ele não era Deus, ele não era soberano, abençoado. Então ali Atos 17 e 25, leia aí na tua Bíblia, ó, nem tampouco os é servido por mãos de homens, como que necessitando-se de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, é ele quem faz tudo, abençoado, não precisa do ser humano. Deus ele não precisa que eu sirva a ele, que eu faça algo para ele, que eu faça alguma coisa para ele. Precisa não, abençoado. Isso aí é falácia evangélica para aprender crente na igreja, abençoado. Para aprender crente no ministério, para o ministério crescer. É isso que eles usam, abençoado. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem que é templo? É lá na igreja lá? É lá no quatro paredes? Não, abençoado, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Deus ele habita em nós, abençoado. Nós somos o templo de Deus. Então quando você diz que vai buscar Deus lá na igreja, você está dizendo que não aceita Deus na tua vida. Está dizendo que não quer Deus na tua vida. O Deus que está na tua vida não serve para você. É isso que você está falando. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus, abençoado. E que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em mim, abençoado. Habita em você. Só você tem que entender isso, abençoado. Entender esse evangelho. Não viver debaixo da lei de Moisés. Por isso que você diz que vai no templo buscar Deus. Não, Deus está dentro de mim, não tem que buscar Ele. Ele já mora em mim. Entendeu, abençoado? 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois a igreja, lá no prédio, não. Que sois vós, somos nós, somos a igreja, abençoado. É santo, que sois vós e é santo. E aí ele é lá na igreja evangélica lá. Ah, não pode subir no altar aqui porque o altar é santo. Quê? É sério isso? Nós somos santos, abençoado. Nós, vidas. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós somos templo de Deus e somos santos, abençoado. Nós fomos santificados. Você entendeu? Por isso não existe pecado em nós, porque nós fomos santificados. Foi Deus que santificou. Não é o homem que se santifica, não. É Deus quem santificou. Então aquilo que nós fazemos em busca de santificação é em vão e não tem valor algum. Não tem, pessoal. Porque Deus é quem santifica, não é o homem que se santifica a Deus. Eles inverteram os valores na religião aí. Diz que o homem tem que se santificar. Não, quem santificou o homem foi Deus. Deus ele santificou o homem. Ele tirou os pecados, ele transformou o homem, ele deu vida, transformou em templo do Espírito Santo e faz morada neles. Mas foi obra de Deus, não obra do homem. Mas eles ainda vivem na obra dos homens. Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós somos santificados para a morada de Deus. É o homem que se santifica? Não. Nós fomos santificados por Deus para a morada do Espírito Santo. Para a morada de Deus e Espírito em nossas vidas. Você entendeu, pessoal? Então eles fizeram uma distorção do Evangelho aí, na verdade não é do Evangelho, é da Bíblia, e colocaram, aplicaram na igreja e o povo aí, cegos, não entende o que a Bíblia quer dizer. E quando a gente fala essas coisas, não, você é herege, você está errado. Eu estou lendo o que está escrito aqui, abençoado. Eu não estou dizendo que é verdade, se você quer crer ou não, mas está escrito aí na tua Bíblia aí. Hebreus 3:6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa,
Leia comigo, abençoado. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa? Somos nós. A casa de Deus é quem? Somos nós. É lá na igreja lá? Não, abençoado. A qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós somos a casa de Deus, abençoado. Não temos que buscar Deus em templos, aí, em lugar nenhum, que Deus não habita lá, abençoado. Outra coisa, vamos entrar aqui no outro assunto. Sobre batismo. Apresentar criança. E essas coisas todas aí, de ordenanças aí. Era para fazer nos nossos dias? Ou era no tempo da lei? No tempo da lei, sim, era para fazer. Mas no tempo da graça de Cristo, não precisa mais fazer. Mas eles continuam fazendo. Por quê? Eles vivem na prática da lei. Hebreus 6:1. Por isso, deixando ou continuando? É para continuar ou para deixar? Aqui está dizendo, deixando ali, ó. Por isso, deixando os rudimentos as primeiras coisas, os primeiros entendimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. É para prosseguir a perfeição, mas eles continuam ainda lá nas doutrinas, primeiras doutrinas de Cristo. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, era para deixar, abençoado, da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Essas coisas já se passaram, não é mais para fazer. Vamos voltar ali, ó. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Essas coisas já são passadas, abençoados. Mas eles continuam ainda aí fazendo batismo que tem que ser batizado no Espírito Santo, depois tem que batizar nas águas, depois tem que ser batizado no Espírito Santo, e daí batismo com fogo, e não sei o que, tudo fora de contexto bíblico, abençoado. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados nas águas? É isso que está escrito ali? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não foi nas águas não, abençoado. Fomos batizados na sua morte. Não foi nas águas, na piscina ou no riacho lá, não sei do que lá. Vamos batizar na sua morte. Que eles batizavam nas águas lá era João. Era lá no tempo da lei ainda. Não era mais nos nossos dias. Nós já fomos batizados na cruz de Cristo. Efésios 4:5. Há um só Senhor, há um só fé e um só batismo. Então, que negócio que é esse? Que a igreja batiza nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo, batismo não sei do que. Que negócio é esse? Então a Bíblia está errada, tem que corrigir a Bíblia aí então. Porque a Bíblia diz que é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É um, você sabe o que é um? É um só. É batismo na cruz de Cristo, onde nós somos batizados. Batismo nas águas era lá atrás, na lei de Moisés. Lá sim era batizado nas águas. Mas nos nossos dias nós somos batizados na cruz de Cristo. E é isso que eles não entendem. Eles não sabem dividir o que era na antiga aliança e o que é na nova aliança. Então, a antiga aliança era uma coisa, por isso ela foi tirada. Por isso que veio por Cristo a nova aliança. Então, uma coisa é diferente da outra. Não tem nada a ver. Malaquias. Agora nós vamos entrar em outro assunto.
é sobre o dízimo. Porque se você não dá o dízimo, você está em pecado, você está contra a palavra de Deus. E nos nossos dias, será que isso é verdade? Podia o dízimo ser válido lá na lei de Moisés. Isso eu concordo com você. Mas nos nossos dias tem? Não tem, pessoal. Não pode. Se você estiver praticando, você está errado. Tem que praticar as 613 ordenanças da lei. Senão você é culpado de todas. Entendeu? Então, o dízimo nos nossos dias não é legitimado pela Bíblia, abençoado. Não é eu que estou falando, não. É pela Bíblia, que eu vou mostrar aqui, ó. Malaquias 1:1. Peso da palavra, livro de Malaquias, a qual eles usam para dizer que você tem que dar o dízimo. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Não é isso que eles falam? Eu também falava isso. Mas deixei de falar porque eu entendi essa palavra, ó. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Contra quem? Contra a igreja? Contra mim? Contra você? Peso da palavra do Senhor contra Israel, abençoado. Era para o povo judeu, para o povo de Israel naqueles dias, por intermédio de Malaquias. Era para Israel, não era para mim, para você e nem para a igreja de Cristo, abençoado. Nessa época nem a igreja ainda existia, a igreja de Cristo. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para toda a igreja. É isso que está escrito? Não, abençoado. Para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, era para Israel. Estatutos e juízos e ordenança era para Israel, não era para a igreja de Cristo, não era para mim nem para você. Por isso que eles fazem confusão e aplicam isso na tua vida, na vida dos cristãos, dizendo que você tem que dar dízimo, que você tem que permanecer firme lá, abençoado. Leia aí, ó, Malaquias 4:4. Vamos ver aqui, Deuteronômio 14:22. Certamente darás o dízimo. Olha aí, ó. Tem que dar o dízimo ou não? Mas era para mim? Não, era para eles, abençoado. Era aqueles dias. Certamente darás o dízimo de todo o teu salário. É isso que está escrito aqui? Dar o dízimo de todo o teu dinheiro. É isso que está escrito? Não, abençoado. Dízimo nunca foi dinheiro. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Era da semente. Irmão, mas naquele tempo não tinha dinheiro. Tinha dinheiro sim, nós vamos chegar lá. Deus nunca quis dinheiro, abençoado. Deus nunca quis dinheiro. Deuteronômio 14:23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, fazer o quê? Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus de todos os teus dias. Era para levar o quê? O dízimo do quê? Da colheita e dos primogênitos da criação, abençoado. Deus nunca quis dinheiro. Nunca. Deuteronômio 14:24. E quando o caminho te for tão longe, agora nós vamos ver se tinha dinheiro ou não tinha dinheiro. Tinha. Deuteronômio 14:24. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, os produtos, por estar longe de ti o lugar que escolher ao Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado,
Então vende. Olha aí, ó. Então vende. E os ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Tinha dinheiro ou não tinha dinheiro? Tinha, mas Deus ele não quer dinheiro, nunca quis dinheiro, abençoado. Ah, mas mudou o tempo hoje, abençoado. Hoje você não tem que dar dízimo de nada, abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Deuteronômio 14, 26. E aquele dinheiro darás por tudo. Quando você chegasse lá no local, com o dinheiro na mão, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida. Ah, ele diz que não pode beber também, ó. Ali eles bebiam, ó. As ovelhas por vinho. Não que eu aconselhe isso, abençoado. Mas teve alguém que me falou um dia que os que obedeciam a Deus não bebiam. Mas a bebida traz consequências graves para a tua vida, para a tua família. Então, eu não sou contra, mas eu estou lendo o que está escrito na Bíblia, ó. Por vinho ou por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Então era para comer, era para comprar alimento, para comer e ajudar os pobres, as viúvas e os sacerdotes lá levítico. Então, pular por cima desses textos, abençoado, é hipocrisia. Por que eles não pregam isso na igreja? Eles não mostram isso na igreja. Jamais eles vão fazer isso. Porque eles vão te prender ali pela ganância, dizendo que se você dá o dízimo, Deus vai te dar em dobro, porque Deus vai te abençoar. É engano, abençoado. É mentira. Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, é da tua colheita, não é do teu salário, do teu dinheiro, não é nada disso. Você quer dar dinheiro para a igreja? Dê. Dinheiro é teu, faz o que quiser. Eu só estou lendo o que está escrito aqui, ó. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, ó, era de 3 em 3 anos, abençoado, que é o ano dos dízimos, então os dará aos levitas. Era para quem? Aos levitas. Era da tribo de Levi, abençoado. E tem alguém hoje ainda da tribo de Levi aí para receber dízimo? Vai ser enganação, abençoado. E isso é grande enganação. E os dará aos levitas, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Hebreus 7,5. E aos que dentre os filhos de Levi, ó, isso era para os levitas, somente a eles, recebem o sacerdócio, tem ordem. Ó, era a ordem de Deus, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Somente, não, mas e quem é que hoje é da tribo de Levi? Quem que é hoje? Os pastores aí, dos ministérios aí? Isso é enganação, abençoado. Acredita quem quer, mas está aqui, ó, na Bíblia, ó. De tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. E ainda era das 12 tribos de Israel, não era de todo o estrangeiro, não, ó. Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, mesmo que saísse do lombo de Abraão, tinha que dar o dízimo lá à tribo de Levi, aos descendentes de Levi. E era cobrado dos seus irmãos israelitas ainda. E não era dos estrangeiros, abençoado. Está vendo? Mas o povo não lê a Bíblia e fica preso a uma religião enganosa. Por isso, vou ser repetitivo aqui, que eu deixei
de frequentar a religião. Ah, você deixou Cristo? Não, pessoal. Eu continuo, agora continuo mais cristão ainda, porque eu estou entendendo o que está escrito na Bíblia. Por isso que eu acredito em Deus. Deus abriu meu entendimento e eu continuo vendo essas coisas que eu não via antes. Mateus 17:25, disse ele, sim, entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, isso falando ao seu discípulo. Que te parece, Simão? A Pedro, melhor a Pedro. De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Ou dos estrangeiros? Disse-lhe Pedro, dos alheios ou dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Abençoado, você é filho de Deus, você é livre. Você não tem que estar preso e pagar dízimo, fazer campanha, fazer promessa, ou sei lá o que, abençoado. Ou você não acredita na libertação de Cristo, não acredita na cruz do Calvário, não acredita naquele sangue derramado, que foi derramado lá na cruz, abençoado. Ele foi para te libertar, para te dar entendimento. Entenda isso, abençoado. Leia a tua Bíblia, acompanhe esse vídeo, volta ao vídeo, estude, acompanhe na Bíblia. Não acredite naquilo que eu falo, acredite naquilo que está escrito, abençoado. Então nós somos filhos, porque hoje nós não somos mais ovelha de Cristo. Nós somos filhos de Deus, reconciliados por Cristo. Estamos livres dessas ordenanças mosaicas, dessas leis aí, nesses enganos, na verdade, porque é um engano. Eles não são verdadeiros. Eles tinham que pregar isso na igreja, mostrar para o povo que isso já não existe mais, mas eles continuam aplicando na igreja como verdade, abençoado. O vídeo já ficou grande demais. Fique todos com Deus. É um grande entendimento, um grande estudo para você se libertar aí das prisões evangélicas e religiosas, por essas coisas que já são ultrapassadas. Deus abençoe a todos com Deus. Se inscreve no canal aí, acompanhe os outros vídeos aí e até o próximo vídeo.